Você já sentiu um alívio profundo quando alguém cancelou um compromisso e você pôde, simplesmente, ficar em casa? Já aconteceu de você olhar para a rua, para as festas, para os convites, e, bem no fundo, pensar: eu preferia estar no meu canto, em silêncio, no meu espaço. E, ao mesmo tempo, talvez tenha se sentido estranho por isso, perguntando-se: será que tem algo errado comigo por gostar tanto de ficar em casa? E se, à luz dos ensinamentos de Joseph Murphy, esse impulso não fosse um defeito social, mas um chamado espiritual? E se esse desejo de recolhimento interior fosse a forma do seu subconsciente dizer: eu preciso de você, aqui dentro? Na correria do mundo moderno, estar sempre ocupado virou uma espécie de prova de valor. Quem vive cheio de compromissos, fotos em lugares diferentes, grupos, viagens, parece mais importante, mais desejado, mais vivo. E, nesse cenário, a pessoa que ama ficar em casa costuma ser vista como estranha, antissocial, preguiçosa ou desanimada. Mas, espiritualmente, muitas vezes acontece exatamente o contrário. Quem sente prazer no recolhimento, quem encontra paz no próprio lar, quem aprecia o silêncio e a própria companhia carrega um potencial imenso de profundidade interior. Joseph Murphy nos lembraria que, quando a mente se aquieta, a voz da inteligência infinita pode, enfim, ser ouvida. Claro, há uma diferença entre amar o recolhimento e fugir da vida. Há quem se esconda em casa por medo, trauma, ansiedade social, sensação de inadequação. E há quem se recolha porque descobriu, intuitivamente, que o verdadeiro centro da vida não está do lado de fora, mas dentro da própria consciência. Este roteiro não é um convite à fuga, mas um convite ao despertar. Ao longo desta mensagem, vamos olhar para esse desejo de ficar em casa como um espelho. O que o seu subconsciente tenta expressar quando você sente essa vontade de se recolher? Ele está pedindo proteção? Silêncio? Cura? Organização interior? Ou está, silenciosamente, te chamando para um encontro com Deus dentro de você? Antes de irmos mais fundo, eu quero te fazer um convite muito especial. Se, de alguma forma, você sente que existe algo maior guiando a sua vida, se percebe que não é por acaso que você está ouvindo estas palavras agora, inscreva-se agora no canal e curta este vídeo para continuar sua jornada de transformação. Este não é só um clique, é um gesto simbólico diante do seu subconsciente, dizendo: eu escolho caminhar por um caminho de consciência, recolhimento interior e despertar espiritual. Cada novo vídeo será uma oportunidade de aprofundar esse encontro consigo mesmo e com o poder divino que habita em você. Pense um pouco na sua relação com o ficar em casa. Para você, isso é sinônimo de tédio ou de descanso? De isolamento ou de proteção? Você se sente culpado quando recusa convites porque quer ficar no seu canto? Ou sente alívio? Talvez, desde criança, você já tivesse essa tendência. Enquanto muitos se alimentavam de barulho, você se alimentava de momentos de quietude. Enquanto uns se sentiam vivos na multidão, você sentia a vida no silêncio. O mundo, muitas vezes, empurrou a mensagem de que isso era um problema, e você pode ter tentado se forçar a ser alguém que não é. Mas Joseph Murphy nos lembraria: a mente não floresce sob pressão, mas sob compreensão. O recolhimento interior é uma das grandes chaves da vida espiritual. Murphy ensinava que, quando você se volta para dentro, reconhecendo que existe em seu subconsciente um depósito inesgotável de sabedoria, paz e orientação, você deixa de ser refém do mundo externo. As pessoas que amam ficar em casa muitas vezes carregam, sem saber, uma intuição forte de que é dentro do lar interior que as coisas se resolvem de verdade. No entanto, sem compreensão, esse impulso pode virar apenas hábito, acomodação, fuga das responsabilidades. A diferença entre recolhimento e fuga está na qualidade dos pensamentos que você cultiva quando está consigo mesmo. Você já percebeu o que faz com o seu tempo quando está em casa? Passa horas se distraindo para não pensar em nada, ou reserva momentos, ainda que breves, para ouvir seu coração, fazer uma oração, ler algo que alimente a alma, organizar mentalmente a própria vida? Ficar em casa, por si só, não é garantia de recolhimento interior. Você pode estar fisicamente dentro de 4 paredes, e mentalmente, estar mais disperso do que numa avenida movimentada. Por outro lado, pode transformar o seu lar num pequeno templo, num laboratório silencioso onde você observa seus pensamentos, escolhe suas crenças, se reconecta com a presença divina. Joseph Murphy ensinava que o subconsciente é influenciado por tudo que você repete, sente e imagina. Quando você se recolhe, fecha a porta do quarto, reduz o barulho, desliga as telas por alguns minutos e volta a atenção para dentro,
você está criando as condições perfeitas para plantar novas ideias no seu jardim interior. É como se dissesse à mente: agora, a prioridade é ouvir a voz do espírito, não o ruído do mundo. As pessoas que adoram ficar em casa, se souberem usar esse tempo com sabedoria, têm uma vantagem poderosa: mais oportunidade de falar com o subconsciente com calma, sem tantas distrações. Mas, talvez, você esteja do outro lado desta história. Talvez ame ficar em casa, mas se julgue por isso. Talvez se chame de fracassado porque não gosta de festas, de barulho, de multidões. Talvez se compare com pessoas que estão sempre em movimento e pense que sua vida é menos por isso. Eu quero te convidar a olhar com mais amor para essa característica. Pergunte a si mesmo: o que a minha alma encontra em casa que não encontra lá fora? O que o meu subconsciente aprecia no meu próprio espaço? Pode ser a sensação de segurança, de proteção, de controle, de silêncio. E tudo isso é sagrado, quando bem utilizado. Você já se deu conta de que muitas das grandes intuições da sua vida vieram em momentos simples, em casa, lavando uma louça, tomando um banho, sentado no sofá, olhando para o nada? Isso não é coincidência. É exatamente quando a mente relaxa, quando a pressão externa diminui, que a inteligência infinita encontra brechas para se manifestar. Joseph Murphy explicaria assim: quando você solta a tensão e recupera a confiança, o subconsciente se abre para receber ideias, inspirações e soluções criativas diretamente da mente divina. E é muito mais fácil chegar nesse estado num ambiente que você sente como seu ninho, do que em meio ao caos lá fora. Ao mesmo tempo, é preciso honestidade. Existe um recolhimento que cura e um isolamento que adoece. Se você fica em casa para fugir de tudo, se evita pessoas por medo de ser rejeitado, se fecha para a vida, aí já não estamos falando de recolhimento interior, mas de prisão interior. O recolhimento verdadeiro não é medo da vida, é preparo para vivê-la melhor. É o momento em que você volta para dentro, reorganiza a mente, renova a fé, alinha-se com o poder divino, e, a partir daí, volta ao mundo com mais equilíbrio, força e clareza. Eu quero te fazer algumas perguntas para que você se observe com carinho. Quando você está em casa, você sente paz ou sente apenas fuga? Você descansa ou apenas se anestesia? Você usa esse tempo para se reconectar com o que importa ou apenas para evitar o desconforto de encarar certas mudanças? Não responda com culpa. Responda com sinceridade. Porque o subconsciente, quando você se permite vê-lo com honestidade, começa a revelar o que de fato está buscando. Às vezes, ele só está pedindo um pouco mais de silêncio. Às vezes, está pedindo coragem para olhar para feridas que o barulho esconde. Às vezes, está pedindo, simplesmente, que você se sente, respire e diga: eu estou aqui com você. Vamos conversar. As pessoas que adoram ficar em casa têm um potencial enorme de conexão com o próprio mundo interior. Elas têm mais disposição para aquilo que o novo pensamento sempre valorizou: reflexão, introspecção, oração, visualização, estudo, autoanálise. No entanto, muitas desperdiçam esse potencial se enchendo de ruído, horas e horas de redes sociais, notícias negativas, séries e mais séries que só preenchem o tempo, mas não preenchem a alma. O recolhimento interior, aos olhos de Joseph Murphy, é outra coisa. É o uso consciente do silêncio para dialogar com o subconsciente e impregná-lo de ideias de fé, amor, prosperidade e paz. Talvez você esteja sentindo, ao ouvir isso, que há em você um chamado antigo para viver mais profundamente. Um chamado para transformar o seu lar em um lugar de cura, de oração simples, de afirmações positivas, de leitura que eleva. Se esse chamado ressoa no seu coração, escreva nos comentários, como uma declaração íntima: eu escolho transformar meu tempo em casa em recolhimento interior. Quando você escreve, você não está apenas comentando um vídeo, está dando ao subconsciente uma direção clara. Você está dizendo: eu não quero mais apenas me esconder. Eu quero me encontrar. Agora, pense na imagem que você tem de si mesmo quando recusa um convite para ficar em casa. Você se chama de esquisito, sem graça, antissocial? Ou se permite dizer: eu respeito meu ritmo, eu honro meu espaço, eu cuido da minha energia? A maneira como você fala consigo mesmo nessas situações revela que tipo de crença você implantou sobre o recolhimento. Para muitos, estar em casa é sinônimo de solidão triste. Para outros, é sinônimo de segurança e aconchego. A partir de hoje, você pode permitir que o seu subconsciente associe o lar não à fuga, mas ao encontro consigo mesmo e com Deus. Joseph Murphy insiste numa verdade poderosa:
Tudo que você impressionar profundamente em sua mente subconsciente se manifestará em sua experiência. Se você usa o tempo em casa para impressionar a mente com queixas, dramas, comparações, inveja, medo, o resultado será um aumento dessas experiências. Mas, se você transforma esse tempo em um momento sagrado de reflexão, afirmação e imaginação construtiva, estará usando o recolhimento como um portal para a mudança. Ficar em casa, então, deixa de ser sinônimo de não viver para ser sinônimo de preparar-se para viver melhor. E eu quero te convidar, com muito carinho, a olhar para sua própria rotina e se perguntar: qual pensamento eu mais repito quando estou em casa, sozinho comigo mesmo? Esse pensamento me aproxima ou me afasta de quem eu desejo ser? Ele me eleva ou me derruba? Ele abre espaço para a voz de Deus ou só reforça o ruído do medo? Se sentir no coração, compartilhe nos comentários. Qual ideia você mais quer plantar na sua mente quando estiver recolhido, no silêncio da sua casa? Sua palavra é uma semente poderosa, e o seu lar, por mais simples que seja, pode se tornar o jardim onde essas sementes começam a florescer. Parte 2. Quando Joseph Murphy fala sobre recolhimento interior, ele não está falando de isolamento vazio, mas de um retorno ao centro da própria mente, onde a presença divina pode ser percebida com mais clareza. As pessoas que adoram ficar em casa, se forem sinceras consigo mesmas, sabem que existe um tipo de paz que só se encontra no próprio espaço, naquela cadeira preferida, naquele canto silencioso, naquele momento em que ninguém exige nada e você pode, simplesmente, ser. O que muitas vezes falta é a consciência de que esse cenário não é apenas conforto psicológico. Pode ser também um espaço espiritual, um altar invisível onde você e Deus se encontram através dos seus pensamentos. Imagine o seu lar como um símbolo do seu mundo interior. Se por fora a casa é sempre caótica, desorganizada, pesada, cheia de ruídos, isso muitas vezes reflete um subconsciente abarrotado de pensamentos soltos, emoções acumuladas, crenças não examinadas. Ficar em casa, nesses casos, pode ser sufocante. Mas, quando você decide cuidar desse espaço, limpar, organizar, tornar o ambiente mais acolhedor, algo semelhante começa a acontecer dentro de você. Joseph Murphy diria que você está impressando no subconsciente a ideia de ordem, harmonia, beleza. E, aos poucos, essa ordem interior passa a se manifestar também nas situações da sua vida. As pessoas que gostam de ficar em casa, em geral, têm mais sensibilidade aos ambientes. Elas percebem mais facilmente quando a atmosfera está pesada, quando há muito barulho, quando as energias estão agitadas. Essa sensibilidade não é fraqueza, é um domingo. Significa que o seu subconsciente responde intensamente aos estímulos externos. E, se isso é verdade, significa também que você precisa ser ainda mais cuidadoso com o que permite entrar na sua casa e na sua mente. O recolhimento interior não é apenas estar sozinho, é escolher quais vozes continuará ouvindo quando estiver sozinho. Você já percebeu como muda o clima interno quando você passa horas em notícias negativas, polêmicas, fofocas, críticas? Mesmo que esteja apenas vendo, o subconsciente está absorvendo. Agora compare com aqueles momentos em que você esteve em casa, talvez com uma música suave, uma leitura que edifica, uma oração simples, um silêncio cheio de presença. A sensação é outra. O que Joseph Murphy nos ensina é que essa diferença não é abstrata. O subconsciente trabalha ativamente sobre o material que você lhe dá. Se você enche o recolhimento com ruído, ele reproduz inquietação. Se você preenche o recolhimento com fé, gratidão e boas ideias, ele reproduz paz e soluções. Talvez você nunca tenha olhado para o fato de gostar de ficar em casa como um privilégio espiritual. Existem pessoas que têm verdadeiro pavor do silêncio, que precisam estar constantemente cercadas de estímulos para não ouvirem a própria alma. Elas fogem de si, porque têm medo do que vão encontrar. Se você, ao contrário, sente um chamado para estar mais consigo mesmo, isso pode ser um convite da vida para aprofundar o seu autoconhecimento, para ouvir o que o subconsciente tem tentado dizer há anos. Mas é preciso dar um passo a mais. Em vez de apenas passar o tempo, decidir usar esse tempo como um encontro consigo e com Deus. Você já se deu alguns minutos em casa apenas para fechar os olhos e perguntar em silêncio: o que eu realmente estou sentindo? O que a vida tem tentado me mostrar? Que crenças eu tenho repetido sem perceber? Esse tipo de perguntas abre portas dentro da mente. O subconsciente responde através de intuições, lembranças, ideias repentinas. Às vezes, uma situação do passado volta com força, pedindo cura. Às vezes, surge uma vontade de mudar algo, de estudar algo, de se afastar de algo.
O recolhimento interior é o palco ideal para que essas respostas apareçam, porque você não está distraído com o movimento externo. Joseph Murphy explica que, ao entrar em recolhimento, você pode falar diretamente ao subconsciente, como quem conversa com um amigo íntimo e poderoso. Você pode, por exemplo, sentar-se em um lugar tranquilo da sua casa e dizer, em voz baixa ou mentalmente, subconsciente, eu reconheço que você guarda todas as memórias, crenças e padrões que têm guiado a minha vida. A partir de agora, eu escolho entregar a você ideias de amor, paz, prosperidade e confiança em Deus. Eu libero as imagens de medo e fracasso e aceito novas imagens de harmonia. Pode parecer algo simples demais, mas é exatamente esse tipo de atitude, repetida no recolhimento, que começa a reorientar a sua mente. Você já percebeu que, muitas vezes, as melhores soluções para problemas complexos surgem quando você está em casa, numa hora tranquila, sem forçar? Você passa o dia inteiro tentando resolver algo com esforço mental, e nada. Mas, quando relaxa, quando se recolhe, quando solta, a ideia simplesmente aparece. Joseph Murphy chamaria isso de ação da inteligência infinita através do subconsciente. A mente consciente faz o que pode, mas, em certo ponto, precisa se entregar. O recolhimento interior, especialmente em casa, é o momento em que você diz a Deus, eu já fiz o que podia. Agora, mostra-me o que eu não vejo. Por outro lado, se você usa o tempo em casa apenas para ruminar preocupações, o que acontece é o oposto. Em vez de abrir espaço para a inteligência divina, você prende a mente em círculos viciosos. Anda de um lado para o outro, pensando sempre nas mesmas coisas, imaginando os mesmos cenários. Sente um alívio momentâneo por não estar lá fora, mas por dentro continua preso. E é justamente aí que o chamado ao recolhimento consciente se torna ainda mais importante. Transformar a casa não num esconderijo, mas num lugar onde você escolhe, intencionalmente, pensamentos mais elevados. Você já observou o que costuma dizer a si mesmo quando está sozinho em casa? São palavras que te edificam ou que te diminuem? São frases que abrem horizontes ou que te convencem de que não adianta tentar? Talvez seja a hora de fazer um pacto consigo mesmo. A partir de hoje, cada vez que eu estiver em casa, eu vou reservar alguns minutos para falar com amor ao meu subconsciente. Para dizer, com calma e firmeza, eu mereço paz. Eu mereço prosperidade. Eu mereço relações saudáveis. Eu não estou sozinho. A presença divina habita aqui, neste lugar e dentro de mim. Se isso toca algo dentro de você, escreva nos comentários, como quem sela um compromisso interno. Eu escolho usar meu tempo em casa para me aproximar de Deus e de mim mesmo. Lembre-se, sua palavra é semente. Quando você a registra, você está dizendo ao subconsciente, esta é a direção. Mesmo que, no início, você ainda escorregue para velhos hábitos, essa nova intenção vai, pouco a pouco, ganhando força. Talvez alguém já tenha te chamado de caseiro com certo desprezo, como se isso fosse sinônimo de falta de vida. Mas, sob a luz do novo pensamento, podemos olhar para isso de forma diferente. Ser caseiro pode ser, na verdade, ser alguém que encontrou no próprio espaço um lugar de proteção para cultivar o mundo interior. Joseph Murphy não romantizaria a fuga, mas valorizaria o silêncio criativo. É dele que nascem os grandes insights, as grandes decisões, as grandes mudanças de rota. A alma precisa desse recolhimento para se realinhar ao plano divino. É claro que a vida também acontece fora de casa. Relacionamentos, trabalho, oportunidades, experiências importantes muitas vezes nos esperam do lado de fora da porta. O recolhimento interior não é desculpa para abandonar o mundo, mas é a base para entrar nele com a mente certa. Pense em Jesus, que, tantas vezes, se retirava para lugares solitários para orar, e depois voltava para o meio da multidão, curando, ensinando, transformando vidas. Essa alternância entre recolhimento e ação é profundamente espiritual. As pessoas que adoram ficar em casa sentem com facilidade a primeira parte. Talvez estejam sendo chamadas, a partir desse recolhimento, também se lançar em ações inspiradas e equilibradas. Uma casa pode ser um abrigo ou uma prisão, dependendo do que você faz com ela. Se, dentro dela, você se enche de ressentimento, medo, autocrítica, comparações, ela se torna um lugar pequeno demais para sua alma. Se, dentro dela, você escolhe praticar gratidão, organizar a vida, cuidar de si, conversar com Deus, estudar aquilo que eleva, ela se torna uma extensão do seu templo interior. Joseph Murphy diria que o subconsciente, nesse ambiente, encontra material fértil para criar experiências mais harmoniosas, encontros mais alinhados,
oportunidades que combinam com o que você está vibrando, situações que refletem a paz que você cultiva. Eu quero te fazer uma pergunta que pode reorganizar a maneira como você vive o seu lar. Se a sua casa fosse o retrato do seu mundo interior, o que ela estaria mostrando hoje? Bagunça, excesso, acúmulo? Ou simplicidade, calma, funcionalidade? Não se culpe, apenas observe. E pergunte-se, que pequena mudança eu posso fazer aqui fora que represente o desejo de uma mudança aqui dentro? Às vezes, guardar algo que está jogado há meses, limpar um canto esquecido, abrir a janela para o sol entrar já é um gesto simbólico. É como dizer ao subconsciente, eu quero luz. Eu quero ordem. Eu quero ar. No recolhimento interior, você também tem a oportunidade de resgatar partes de si que foram deixadas para trás. Quantos sonhos você engavetou porque o mundo te convenceu de que eram grandes demais, ousados demais, diferentes demais? Em casa, num fim de tarde silencioso, você pode voltar a conversar com esses sonhos. Pode perguntar a si mesmo, o que eu realmente desejo viver? Que tipo de contribuição eu quero deixar? O que me faria sentir que estou alinhado com aquilo que Deus colocou em mim? Essas perguntas, repetidas com sinceridade, movimentam o subconsciente a procurar respostas. Se, ao ouvir tudo isso, você sente que existe em você um chamado para viver o recolhimento de forma mais consciente, eu te convido a colocar isso em palavras. Deixe nos comentários qual aspecto da sua vida você gostaria de começar a trabalhar a partir desse tempo em casa. Sua espiritualidade, suas emoções, seus projetos, sua relação com o corpo, com o dinheiro, com as pessoas. Quando você diz, eu escolho usar meu recolhimento para curar minha relação com underline, você dá uma tarefa clara aos poderes da sua mente. E, se este conteúdo está te ajudando a enxergar a sua própria natureza caseira com mais amor e propósito, lembre-se de deixar o seu like e de se inscrever, porque isso também é um gesto de compromisso com a sua jornada. Cada vez que você volta a esses ensinamentos, você reforça, no subconsciente, a ideia de que a sua vida interior importa, e muito. Há algo profundamente misterioso e, ao mesmo tempo, muito simples nas pessoas que adoram ficar em casa. Elas carregam, conscientemente ou não, uma busca por um tipo de paz que o mundo lá fora raramente oferece. Joseph Murphy diria que essa busca é, muitas vezes, a mente tentando retornar à sua verdadeira fonte, que é o próprio Deus, a inteligência infinita. Quando você está em casa, longe do barulho, das cobranças e das aparências, o que sobra é você diante de você mesmo. E é exatamente neste encontro que o subconsciente mais se revela. Observe algo importante. Quando você está em casa, em silêncio, sem distrações, quais são os pensamentos que emergem com mais força? Vem culpas antigas, preocupações, diálogos internos de autocrítica? Ou surgem intuições, vontades de mudar, inspirações, lembranças boas? Esses conteúdos que aparecem no recolhimento são, na verdade, aquilo que o subconsciente vem tentando te mostrar há muito tempo, mas que o barulho externo abafa. Ficar em casa, com consciência, é dar ao subconsciente a oportunidade de falar. E a forma como você responde a ele é o que define se esse recolhimento será cura ou sofrimento. Joseph Murphy ensina que, diante de qualquer conteúdo que apareça na mente, você tem duas opções, ou reforça o padrão antigo ou semeia um novo. Por exemplo, você está em casa, sentado no sofá, e começa a lembrar de situações em que foi rejeitado, humilhado, ridicularizado. Se você entra na mesma emoção, repete mentalmente as cenas, sente raiva, reforça a dor, o subconsciente entende que esse é o roteiro preferido. Mas, se você olha para essa lembrança com um novo olhar e diz, em silêncio, eu reconheço essa dor, eu já vivi isso, mas eu escolho agora liberar esse peso. Eu perdoo, eu me perdoo, eu entrego esta situação a Deus e peço uma nova consciência sobre mim mesmo. Você começa a instalar um novo padrão. O recolhimento interior se torna, então, um consultório de cura, em que você mesmo é paciente e terapeuta, guiado pela presença divina. As pessoas que amam ficar em casa muitas vezes têm uma imaginação rica. Elas sonham acordadas, planejam histórias, criam mundos interiores. Joseph Murphy diria que isso é ouro puro, porque a imaginação é a ferramenta com que você desenha o seu futuro na tela do subconsciente. No entanto, se essa imaginação é usada apenas para antecipar desastres, para imaginar rejeições, para alimentar medos, ela se transforma num instrumento de autossabotagem. O recolhimento interior se torna, assim, um lugar de ameaças invisíveis. Mas se essa imaginação é orientada com suavidade para visualizar paz, prosperidade, relacionamentos saudáveis, projetos realizados,
ela se torna oração em forma de imagens. Pergunte a si mesmo: quando estou em casa, sozinho, que tipo de filme eu costumo projetar na minha mente? Eu me vejo sempre fracassando, sempre sozinho, sempre sendo incompreendido? Ou já me permito ver cenas em que eu me posiciono com mais amor próprio, em que sou guiado, em que as coisas fluem com mais harmonia? Essas imagens não são neutras. O subconsciente trabalha com elas como modelos. Ele não distingue verdade de fantasia. Ele apenas registra o que é repetido com emoção. É por isso que o recolhimento, se usado com sabedoria, é um momento privilegiado para projetar conscientemente as cenas de vida que você deseja manifestar. Imagine, por exemplo, que você está em casa, num fim de tarde. Em vez de pegar automaticamente o celular e se afogar nos problemas alheios, você decide ficar alguns minutos em silêncio. Fecha os olhos e começa a imaginar um futuro próximo em que sua vida está mais organizada, seu coração mais leve, sua casa mais harmoniosa, suas relações mais saudáveis. Você se vê conversando com pessoas de forma mais segura, realizando um trabalho que faz sentido, vivendo com uma sensação de propósito. Enquanto imagina, você declara em silêncio: a inteligência divina em mim sabe como me conduzir a essa realidade. Eu aceito esse bem na minha vida. Isso é recolhimento interior na prática, a união da imagem com a fé. Muita gente pensa que recolhimento é apenas não sair. Mas, aos olhos de Joseph Murphy, recolhimento verdadeiro é entrar. Entrar no próprio coração, entrar na própria mente, entrar na presença de Deus. Você pode estar em casa e nunca entrar em si de verdade, porque preenche cada minuto com distrações. Mas pode, também, decidir que o seu lar será um lugar onde, diariamente, você tira alguns minutos para entrar nesse templo interior. E não é preciso ritual complicado. Basta sentar, calar-se por um pouco e dirigir a palavra à inteligência infinita: Deus, eu estou aqui, no meu canto, e eu sei que tu estás aqui comigo. Mostra-me o que preciso ver. Cura o que precisa ser curado. Guia-me para o que preciso fazer. Eu quero te fazer uma pergunta muito direta. O que o seu coração tem tentado te dizer quando você está em casa e o mundo se cala? Existe algum pedido insistente surgindo aí dentro? Talvez seja um pedido de descanso verdadeiro, porque você vive se desgastando tentando agradar a todos. Talvez seja um pedido de mudança de rumo, porque a vida que você leva lá fora já não combina com o que sente por dentro. Talvez seja um pedido de reconciliação, de perdão, de coragem para encerrar ciclos. O recolhimento interior é o lugar onde esses pedidos sobem à superfície. Ignorá-los causa sofrimento. Ouvi-los, mesmo que doa, abre caminho para uma nova fase. As pessoas que adoram ficar em casa, quando não se culpam por isso, têm uma sensibilidade espiritual natural. Elas sentem o peso dos ambientes, percebem quando algo está estranho, captam o clima. Se você é assim, saiba, isso não é frescura. É um domingo. Significa que você percebe nuances que outros ignoram. Joseph Murphy diria que essa sensibilidade é um canal pelo qual a inteligência divina pode te guiar, se você aprender a purificar os pensamentos e crenças que alimenta. O recolhimento interior, na prática, é o tempo que você dedica a afinar esse canal. Se essa mensagem está mexendo com você, se em alguma parte do seu ser você sente que é um chamado para ressignificar o jeito como vive o seu lar, eu quero te convidar a declarar isso em voz alta ou nos comentários. Eu escolho viver o meu tempo em casa como um tempo de cura e alinhamento com Deus. Quando você escreve ou fala isso, você transforma uma ideia solta em um compromisso. E o subconsciente leva compromissos muito a sério quando eles são sentidos de verdade. Talvez, ouvindo tudo isso, você se lembre de quantas vezes foi criticado por preferir o silêncio ao barulho, o aconchego do lar à euforia das festas. E, para se encaixar, você pode ter se forçado a ser quem não era, dizendo sim quando queria dizer não, saindo quando queria ficar, aceitando ambientes que te drenavam. Cada vez que você fez isso, uma pequena parte de si foi ficando para trás. O recolhimento interior também é a chance de ir lá buscá-las de volta. Sentar consigo mesmo e dizer: eu vejo você. Eu respeito o seu jeito. Eu não vou mais te trair só para agradar os outros. Joseph Murphy fala muito da lei da mente. Aquilo que você aceita como verdade em seu interior, mais cedo ou mais tarde, se expressa no exterior. Se você aceita, no recolhimento do seu lar, a ideia de que é errado ser quem você é, a vida lá fora vai refletir isso em relações e situações que te desrespeitam. Se você começa a aceitar, no recolhimento, a ideia de que é correto honrar a sua sensibilidade, respeitar o seu tempo, buscar sua paz, o mundo lá fora começará a espelhar esse respeito em novas pessoas e oportunidades.
Tudo começa nesse acordo silencioso que você faz consigo mesmo, muitas vezes dentro da sua própria casa. Se você sente, neste momento, um movimento dentro do peito, uma vontade de chorar, de suspirar, de dizer é isso que eu sinto e nunca consegui explicar, acolha esse movimento. Não o reprima. Isso é a sua alma respondendo ao chamado do recolhimento verdadeiro. É como se algo em você dissesse, enfim alguém colocou em palavras aquilo que eu intuía. Aproveite esse impulso para fazer um compromisso real. Talvez ele seja simples, como reservar diariamente 15 minutos no seu lar para ficar sozinho, sem telefone, sem televisão, apenas em silêncio ou em oração. Esses 15 minutos, vividos com sinceridade, podem mudar o curso da sua vida. E se, a partir de hoje, você transformasse o seu gostar de ficar em casa em um instrumento de crescimento espiritual, em vez de motivo de autocrítica? E se, em vez de se sentir menos por gostar do seu canto, você passasse a agradecer: obrigado, Deus, porque eu tenho um lugar onde posso me recolher, pensar, sentir e conversar contigo. A gratidão, usada no recolhimento, é um dos maiores imãs de bênçãos que existem. Joseph Murphy repetiria: aquilo que você agradece se multiplica, porque o subconsciente entende que aquilo é bom e deve ser mantido. Se tudo isso faz sentido para você, deixe nos comentários qual pequena prática você quer começar a fazer em casa para tornar seu recolhimento mais espiritual. Pode ser orar alguns minutos, ler algo edificante, escrever seus pensamentos, fazer afirmações positivas, simplesmente sentar em silêncio e respirar. Ao escrever, você está encaminhando uma ordem ao seu subconsciente e também inspirando outras pessoas que, como você, amam o recolhimento, mas só precisavam de uma nova perspectiva. Chega o momento em que o recolhimento interior deixa de ser apenas um conceito bonito e se torna uma decisão concreta de vida. Joseph Murphy nos ensinaria que essa decisão passa, inevitavelmente, pela forma como você usa os seus pensamentos quando está só. A casa, por mais simples que seja, torna-se um santuário quando a mente, dentro dela, decide se alinhar a ideias de amor, fé, ordem e propósito. E o que parecia apenas gostar de ficar em casa revela-se como um chamado para aprofundar sua comunhão com o divino que habita em você. Imagine que, a partir de hoje, você escolhe conscientemente 3 momentos em que está em casa para praticar o recolhimento interior: ao acordar, em algum intervalo do dia e antes de dormir. Não precisam ser momentos longos, podem ser de poucos minutos, mas vividos com atenção. Ao acordar, em vez de pegar o celular, você senta na beira da cama e declara: hoje eu escolho viver em paz. Hoje eu escolho ouvir a voz de Deus mais do que as vozes do medo. Hoje eu escolho usar meu tempo em casa para me fortalecer. No meio do dia, você faz uma pausa, fecha os olhos e afirma: meu subconsciente está sendo impregnado agora com ideias de harmonia, amor e prosperidade. À noite, você agradece: obrigado, Senhor, porque mesmo nas coisas que não entendo, tu estás comigo. Essas simples palavras, repetidas no recolhimento, reprogramam sua mente. Joseph Murphy chamaria isso de oração científica em movimento. Não é apenas pedir, é afirmar a presença e a ação de Deus dentro da sua própria consciência. E onde é mais fácil praticar isso do que no seu lar, no espaço onde você se sente mais à vontade? As pessoas que amam ficar em casa têm uma bênção à disposição, tempo de qualidade consigo mesmas. O que falta, muitas vezes, é transformar esse tempo em solo fértil para a transformação interior. Em vez de apenas matar o tempo, é possível plantar no tempo. Pense na sua casa como um espelho vivo que responde ao que você pensa e sente. Quando você arruma um cômodo, joga fora o que não serve, abre uma janela, acende uma luz, você não está fazendo apenas um gesto físico. Está, em linguagem simbólica, dizendo ao subconsciente: eu escolho ordem em vez de caos. Eu escolho luz em vez de escuridão. Eu escolho espaço para o novo. E, pouco a pouco, você perceberá que, ao mesmo tempo em que sua casa muda, sua mente também muda. Ideias novas encontram lugar, emoções antigas perdem força, a vida circula com mais fluidez. Nesse processo, é importante lembrar que o recolhimento interior não te isola do mundo. Ele te prepara para se relacionar com o mundo de uma forma diferente. Quando você se fortalece em casa, quando aprende a ouvir a própria alma e a voz de Deus, você passa a sair de casa com outro espírito. Já não precisa se moldar tanto às expectativas alheias, porque sabe quem é. Já não se desgasta tanto em ambientes pesados, porque reconhece mais rapidamente que aquele não é o seu lugar. Já não se sente tão carente de aprovação, porque encontra, dentro de si, uma fonte de amor que não depende tanto do olhar dos outros. Nesse ponto, o
O recolhimento interior cumpre o seu propósito. Ele não te afasta da vida, ele te devolve a vida com mais verdade. Joseph Murphy nos lembraria que a verdadeira espiritualidade não é fuga, mas transformação. Você se recolhe para se alinhar, e se alinha para agir melhor. Você entra em casa para entrar em si, e entra em si para sair ao mundo com mais consciência. Quem vê de fora pode achar que você é apenas caseiro. Mas, por dentro, você sabe, cada minuto no seu canto é também um minuto de encontro com a presença divina. Eu quero te convidar a fazer, neste momento, um pequeno exercício mental. Imagine a sua casa banhada por uma luz suave, uma presença de paz. Veja-se caminhando pelos cômodos com gratidão, abençoando cada espaço, dizendo em pensamento, que este lugar seja um lugar de cura, de descanso e de inspiração. Que cada vez que eu estiver aqui, eu seja lembrado de quem eu sou em Deus. Que este lar seja um reflexo da ordem divina na minha vida. Ao fazer isso, você está usando a imaginação e a palavra como instrumentos de consagração. E o subconsciente registra. Ao mesmo tempo, olhe para dentro de si e veja-se, em algum lugar, ainda vergonha por gostar de ficar em casa. Se houver, abrace essa parte. Diga a si mesmo, em silêncio, eu me permito ser como sou. Eu me permito buscar o silêncio. Eu me permito proteger minha energia. Eu apenas escolho transformar esse recolhimento em algo mais consciente, mais alinhado ao meu crescimento. A partir dessa aceitação, o que era motivo de culpa se torna ferramenta de evolução. Agora, eu quero te perguntar, qual será o primeiro pensamento positivo que você vai plantar no seu subconsciente hoje, quando estiver em casa, sozinho consigo mesmo? Não precisa ser algo complexo. Pode ser tão simples quanto, eu estou em paz comigo, Deus habita aqui, minha casa é luz, meu interior está se organizando, eu estou aprendendo a me amar. Escolha uma frase que ressoe com a sua alma. Repita algumas vezes, em voz baixa, talvez andando pela casa, talvez sentado num lugar que você gosta. Deixe que ela ecoe. Essa frase será como uma chave abrindo novas portas dentro de você. Talvez, ao longo da sua história, você tenha sentido que o mundo não entendia o seu jeito mais recolhido. Hoje, eu quero que você saiba, você não está errado. O seu amor pelo lar, pelo silêncio, pela simplicidade pode ser um grande aliado na sua jornada espiritual, se você aprender a usá-lo com propósito. Joseph Murphy diria que o poder do subconsciente se manifesta com mais força quando a mente consciente se aquieta. E é isso que o recolhimento te oferece, um aquietamento em que Deus pode, enfim, ser ouvido. Se esta reflexão sobre as pessoas que adoram ficar em casa e o poder do recolhimento interior falou ao seu coração, se você sentiu que, de algum modo, Deus usou estas palavras para te dar paz, clareza ou direção, eu te convido com carinho. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar sua jornada de transformação pessoal, mental, financeira e espiritual. O poder está dentro de você, e cada novo vídeo é um passo para despertá-lo. Quando você faz isso, você está dizendo ao subconsciente, eu escolho seguir alimentando minha mente com aquilo que me cura, me fortalece e me aproxima do meu verdadeiro eu. E, para selar este momento, se desejar, deixe nos comentários uma frase simples que represente o seu pacto com o recolhimento interior. Pode ser algo como, meu lar é meu templo, ou eu transformo meu silêncio em encontro com Deus, ou eu escolho me encontrar comigo mesmo quando estou em casa. Que essa frase seja um lembrete de que, sempre que você preferir o seu canto ao barulho do mundo, você tem a oportunidade de viver não uma fuga, mas um retorno à sua essência, ao seu coração e à presença silenciosa da inteligência divina que habita em você.